Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço os números de doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma opinião a respeito de certos apologetas protestantes. E uma coisa que me chama a atenção em todos eles, ou pelo menos em todos que eu já vi, é que eles não defendem necessariamente uma teologia, não defendem necessariamente uma ortodoxia, não defendem sequer uma igreja. O que eles fazem basicamente é uma espécie de antiteologia ou uma desconstrução teológica a partir dos seus palpites, muitas vezes embasados em mera subjetividade ou embasados naquilo que eles gostam, o que eles acham e etc. Podemos começar, por exemplo, pelo reverendo pastor Augusto Nicodemos, da Igreja Presbiteriana. Eu fico escandalizado com o vendaval de heresias que seriam consideradas até mesmo para os padrões calvinistas. O mesmo nós podemos dizer do tal do reverendo Ageu Magalhães, um outro aí que publicou vídeos sobre o romanismo. E aí é um vendaval de besteira sem fim. E temos, evidentemente, o pastor Iago Martins, que é o outro que vive da antiteologia, e também o senhor Lucas Banzoli, que há tempos atrás escrevia um site chamado Heresias Católicas. Em outras palavras, se você for protestante e opinar sobre qualquer coisa absurda, você não é herético. Você apenas tem uma opinião diferente. Claro, a única opinião diferente que eu não aceito é a católica. A católica é herética, evidentemente, porque você não faz parte da patota dos revoltados protestantes. Mas enfim. E vejam que, no final das contas, é uma antiteologia. Porque todos eles negam um ponto essencial da fé cristã. Todos eles. E vejam que eles que se dizem protestantes, e o paradoxo disso é que eles falam isso como se fosse uma unidade, e isso não é verdade. Por outro lado, eles se contradizem tudo. E por que isso? Porque é uma teologia da negação. É uma antiteologia. Observem, por exemplo, agora o último vídeo do Lucas Banzoli, que é metido a falar de patrística, junto com outro palhaço, o senhor Rafael Pablo, em que eles publicaram um vídeo chamado Os Católicos Sequestraram a Patrística. Eu confesso que pelo título soa até engraçado. Como é que a Igreja Católica pode sequestrar aquilo que faz parte de sua história? Já começa por aí. Faça a seguinte pergunta: como os textos patrísticos chegaram até nós? Através da Igreja Católica. E antes que alguém objete dizendo que a Igreja Católica não se resume à Igreja Católica Romana, pelo menos até o século XI, a Igreja era universal e católica, incluso a Igreja de Roma. E nós temos que lembrar aos nossos palpiteiros protestantes que Igreja Católica compreende não somente a Igreja de Roma como chefia, e mais 23 igrejas particulares, que são aquelas que seguem uma certa tradição litúrgica, uma tradição disciplinar que é um pouco diferenciada da Igreja de Roma. Por exemplo, Igreja Greco-Melquita, Igreja Maronita, Igreja Siríaca, né? Igreja Caldeia, Igreja Católica Ucraniana, e assim sucessivamente. Quer dizer, nós temos várias igrejas apostólicas que aceitam a chefia de Roma, mas em contrapartida tem as suas autonomias e as suas tradições litúrgicas, né, como também as suas formas de rito, etc., respeitadas. Então isso é a Igreja Católica. É a Igreja de Roma como chefia e as outras demais igrejas que estão em torno da chefia do Papa, do Bispo de Roma. E isso eles nem mesmo sabem. E eu faço a seguinte pergunta para vocês: como é que a patrística, eu posso falar sem medo de errar, a patrística no mundo ocidental chegou até nós? Chegou através da Igreja de Roma. Chegou através da Igreja Latina. Evidentemente, sem prejuízo das igrejas que hoje são consideradas igrejas ortodoxas e outras igrejas orientais, entre as quais aquelas que estão alinhadas a Roma. Mas nós podemos tirar a seguinte conclusão, sem sombra de dúvida, que foram as igrejas apostólicas, entre as quais a Igreja de Roma, que preservaram os textos patrísticos. E somos nós, católicos, é que divulgamos os textos patrísticos,
Porque até ontem, os banzoles da vida, os apologetas de funkaria, não sabiam nem que a patrística existia. E agora eles querem criar uma espécie de livre exame da patrística. Eles querem convencer vocês, não somente católicos, mas também protestantes, de que a patrística é protestante. Olha o nível de loucura, de insanidade mental a que chegou certos apologetas. Eu confesso que eu não vi 2 horas de mendacidades, porque o Banzoli é uma figura insuportável. E é insuportável justamente porque ele é capaz de falsear textos patrísticos. Claro que ele estava debatendo sobre Santo Atanásio, o cânon bíblico e essas coisas todas, né? Querendo sempre usar aquele velho argumento protestante de querer anular os textos deuterocanônicos do Antigo Testamento, o que eu acho inclusive um debate ridículo, porque se nós analisarmos os autores patrísticos, e não somente Santo Atanásio, como ele cita, mas demais autores patrísticos, vocês observarão que a construção do cânon bíblico e os questionamentos pertinentes a ele, né, não se resumiram necessariamente ao Antigo Testamento, mas também até mesmo ao Novo Testamento. Por exemplo, muitas pessoas não sabem que as cartas de Pedro, 1º e 2º Pedro, como também a carta de São Paulo aos Hebreus, Apocalipse de João, São Judas e muitos outros textos são considerados, segundo uma certa literatura, deuterocanônicos. Porque quando nós afirmamos que são textos deuterocanônicos e observamos que esses termos não existem na patrística, mas são análises posteriores através de um estudo crítico, quando se faz a comparação de certas perspectivas canônicas, nós temos que entender que na época de Santo Atanásio, como na época de outros autores patrísticos, não havia um consenso total sobre os textos do Antigo e do Novo Testamento. Tanto não havia que, inclusive até hoje, em algumas igrejas orientais apostólicas, existem textos do Antigo Testamento que estão na Bíblia de algumas igrejas ortodoxas e não estão na Bíblia católica, por conta de uma certa tradição particular dessas igrejas. Nós podemos concluir, inclusive, que, dentro do estudo da patrística, existem alguns pontos que são inegáveis e que são praticamente um consenso entre essa literatura. Uma delas é a sucessão apostólica. A sucessão apostólica é uma constante na história da patrística. E esses palpiteiros patrísticos, que agora brincam de estudiosos da igreja, e que na verdade são um bando de paspalhos, porque até ontem não sabiam nem que ela existia, né, tentam a todo custo apagar esse detalhe que é visto nos primeiros textos da igreja, que é a sucessão apostólica. E dentre os quais a sucessão apostólica de Roma, que no caso é a sucessão petrina. A partir de Pedro você tem vários bispos de Roma que tiveram inúmeros sucessores até chegar ao nosso Papa Francisco. Claro que ali nós temos textos do século II, do século III, nós temos Eusébio de Cesareia, sua história eclesiástica, como também nós temos Irineu de Lyon e Contra as Heresias, em que ele fala de sucessão apostólica. Então a sucessão apostólica é uma constante. E outra coisa que esse pessoal tenta negar ou apagar a qualquer custo, e que é uma constante no debate patrístico, é a tradição oral. A tradição oral sempre é alegada junto com as escrituras, e inclusive essa mesma tradição oral serviu como fundamento para afirmar não somente a validade canônica de certos textos bíblicos, como também a rejeição canônica de outros textos bíblicos. Nós temos que entender que o desenvolvimento do cânon bíblico, na verdade, ele é bem complexo. Não é o senhor Lucas Banzoli pegando um texto de um autor patrístico isolado de todo um contexto de um debate público, de um debate eclesiástico, que também poderia ser um debate leigo, porque também havia pessoas leigas, mas que eram estudiosas da escritura, estudiosas da tradição oral e assim sucessivamente. Quer dizer, a questão do cânon bíblico obedece a essa dinâmica que existe dentro de uma instituição chamada igreja. Sem isso, você não entende a patrística. Querer enxertar a sola escritura na patrística é literalmente forçar a barra. Até porque não havia uma definição oficial canônica. Vejam, por exemplo, que no século II
havia uma montagem, por assim dizer, de um cânon bíblico do Novo Testamento, que é o Codex Simuratori. O Codex Simuratori é um texto do século II que dá uma dimensão mais ou menos aproximada do que seria a Bíblia do Novo Testamento de hoje. E, no entanto, nós temos um texto que posteriormente foi considerado apócrifo, que é o Apocalipse de Pedro. Apocalipse de Pedro foi rejeitado, e segundo me consta, acho que foi Eusébio de Cesareia que fala isso, que Apocalipse de Pedro não era inspirado porque não pertencia à tradição. Observe como o peso da tradição remodela o texto bíblico e não o contrário. Então, por exemplo, quando esse Rafael Pablito aí e o seu Lucas Banzoli afirmam que os autores patrísticos sujeitavam a tradição à escritura, isso não tem o menor sentido lógico. Na verdade, é justamente o contrário. As escrituras eram sujeitas não somente ao crivo da autoridade da igreja, como também da tradição apostólica, como isso era legado. E veja que, quando nós falamos de tradição apostólica, evidentemente, essas igrejas conjuntamente precisavam se reunir, porque cada igreja deveria ter um entendimento sobre uma unidade relacionada a essa tradição. Quais são os pontos em comum, por exemplo, em que eles poderiam acatar aquilo que é consenso entre os textos do Novo Testamento. Então, por exemplo, os evangelhos eram um consenso entre as igrejas cristãs. Alguns textos, algumas cartas apostólicas eram um consenso, mas havia cartas apostólicas que não eram, porque provavelmente algumas igrejas talvez não tivessem esse texto. E vejam que, dentro da tradição oral da igreja, era preciso também conciliar aquilo que era consenso, aquilo que era um lugar comum entre os bispos em todo o orbe terrestre. Então, quer dizer, o cânon bíblico obedece a um conceito da tradição. E no caso da Igreja de Roma, vejam que Irineu de Lyon, no livro Contra as Heresias, já dizia que a Igreja de Roma é a que melhor guarda a tradição dos apóstolos. Então a Igreja de Roma, de alguma forma, ela foi referência para as outras demais igrejas. Claro que havia muitas outras igrejas com uma importância muito grande, como, por exemplo, a Igreja de Alexandria, a Igreja de Constantinopla. Mas, de fato, havia essa busca da unidade dentro do meio eclesiástico que chegasse a um denominador comum também do cânon bíblico. É por isso que havia controvérsia. Era uma controvérsia relacionada a quê? A uma discussão sobre o ensino. E esse pessoal avaliava como, de fato, a tradição foi guardada. Eles avaliavam como a textualidade combinava uma com a outra, excessivamente. Então, a tradição apostólica é também uma constante na patrística. E nenhum desses sacripantas toca num ponto que é essencial para compreender o texto bíblico. Pelo contrário, eles enrolam, eles suprimem e acabam invertendo o raciocínio que não é patrístico, que é só da escritura. Aí eles fazem a pressuposição de que citar a escritura é só da escritura, o que é uma coisa completamente absurda. E a patrística é criada a partir do quê? A partir desse ambiente da igreja. Não pode ser de outro ambiente. Então, como é que a igreja pode sequestrar aquilo que faz parte da sua existência e da sua memória histórica? Então, observamos que, na verdade, quem quer sequestrar a patrística são os protestantes e não os católicos. Eu diria mais. Os protestantes querem sequestrar a patrística como eles sequestraram a Bíblia. Durante 1500 anos de história, a Bíblia era católica. A Bíblia era um texto da igreja. E de repente veio um aventureiro chamado Lutero e começou a demolir a autoridade da igreja, afirmando que todo mundo agora é autoridade para alguma coisa. Só que ele percebeu que a máxima foi longe demais, e aí, evidentemente, se instaurou a igreja luterana através do TACAP do Estado, através de uma chefia de um rei, que começou, claro, a reprimir as dissidências religiosas que eram consideradas heréticas até para os padrões do luteranismo. E podemos também dizer do calvinismo, e podemos também dizer do anglicanismo, e assim sucessivamente. Então, da mesma forma que os protestantes sequestraram a Bíblia, e qualquer palpiteiro pode criar qualquer coisa a partir do nada,
porque não tem base na tradição, porque não tem bases na história, porque não tem bases numa autoridade legítima. Agora também a patrística virou objeto da anarquia do livre exame histórico, absurdo e bizarro dos protestantes. Mas por quê? E nós temos que perguntar uma coisa: por que agora a patrística preocupa os protestantes? Ou pelo menos esses apologetas. Claro que a maioria dos protestantes até hoje não sabe nem o que é patrística, mas enfim. Mas temos esses aventureiros aí. Os Banzoles da vida, o Rafael Pablito lá, que fala só besteira, que se contradiz de uma forma descarada. Eu fico assim escandalizado. Meu Deus, como é que um sujeito desse não consegue ter uma linha, sabe? Uma linha reta de pensamento, assim, uma linha lógica, sabe? Uma hora ele diz que os autores patrísticos são só escriturísticos. Depois ele diz que nós não devemos confiar, né, nesses autores patrísticos. E depois ele diz algo mais absurdo, que não é porque esses autores patrísticos conheciam os apóstolos é que nós deveríamos confiar em como a história é descrita dentro da ambientação textual daquilo que está na forma de escrever desses autores. Claro, o negócio é o seguinte: é tirar a Bíblia da história, é tirar a Bíblia da memória da igreja e da autoridade da igreja para botar na mão de quem? Na autoridade do Rafael Pablo, esse fodão que em 2024 descobriu que 2000 anos de história não valem porra nenhuma. E aqui nós temos a questão da antiteologia. Todos eles fundamentam uma antiteologia. O que é uma antiteologia? É uma teologia da negação. É negação de vários pontos essenciais à fé cristã. Né? Pode ser um ponto que pode parecer acidental, por um lado, mas que na prática não é. E pode, inclusive, afetar a própria essência do cristianismo. Então, o mais assim espantoso desses palpiteiros, desses vigaristas, desses charlatães da fé, é que mesmo eles pegando a Sagrada Escritura, mesmo eles pegando até mesmo os textos da patrística, eles não conseguem criar uma teologia, mas sim uma antiteologia. Na verdade, sempre o foco do ataque é a igreja. Então, a patrística não serve para fundamentar uma teologia. Não serve para realmente ter uma noção real e histórica do que foi a igreja cristã a partir da era apostólica até, digamos, os 3, 4, 5 primeiros séculos da era cristã. Não, a questão não é essa. É preciso estudar a patrística para negar. É preciso estudar a patrística para desconstruir a história cristã, para desconstruir a patrística e para desconstruir os dogmas cristãos. Eu fico perguntando uma coisa para vocês. Qual é a diferença entre o Lucas Banzoli, que nega a imortalidade da alma e que também faz inúmeras desconstruções históricas da patrística, querendo ora afirmar a patrística conforme seus preconceitos, ora negar a patrística conforme as suas conveniências, e, por exemplo, um ateu militante, que é um outro também desqualificado, chamado Antônio Miranda, Teologia Reversa. Eu digo, se hoje nós temos teologias reversas de ateus, isso se deve à militância protestante. Sem medo de errar. Comparem. É o mesmo nível de desconstrução. E é interessante que a única coisa que une um Ageu Magalhães, apologeta de fancaria, com outro apologeta de fancaria, o seu Augusto Nicodemos, mais ainda o Iago Martins, mais Luca Banzoli, mais Rafael Pablo, mais o raio da PQP, é que todos eles só têm um dogma essencial e comum: odiar a igreja, detestar a igreja. E, em nome de suas heterodoxias, afirmar que a única igreja que preserva a ortodoxia é herética. Quando, na verdade, a falta de domínio conceitual da teologia é tão assustador entre eles. Vejam, por exemplo, Augusto Nicodemos falar que os católicos são idólatras. Se você perguntar para todos eles o que é idolatria, eles não saberão responder. Eles acham que todas as formas de culto é idolatria. O que é uma coisa completamente absurda, porque nós sabemos que formas de culto implicam formas de homenagem, de honra, e nós católicos sabemos muito bem que o único culto de latrel ou de latria que nós prestamos é o culto a Deus. E aí, claro, a calúnia sórdida tem vez aí. Insulta os católicos, dizendo que os católicos adoram a Virgem Maria.
colocam a Virgem Maria acima de Cristo. Isso aí é um insulto, uma calúnia sórdida, porque na Santa Missa nós vamos todos os domingos para o quê? Para comungar o próprio Cristo presente no pão e no vinho. E onde é que está Maria no meio aí? Não está. Existe uma sacramentação que é o epicentro da igreja, que é o sacrifício eucarístico. Isso é a doutrina cristã básica. E as devoções marianas não anulam esse fato. Pelo contrário, nós temos devoção à Virgem Maria, como nós temos devoção aos santos, justamente porque esses santos são representações da graça divina. Quando nós honramos aos santos, veja, honrar não é idolatrar, porque nós não colocamos os santos no lugar de Deus. Isso aí, claro, isso seria pecado, isso seria idolatria se isso ocorresse. Não é o que acontece. Eu não conheço ninguém, nenhum católico, que tenha dito Maria é uma deusa. Maria é, sei lá, é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Aliás, houve uma heresia que surgiu, sei lá, entre os séculos IV, V, mais ou menos, que é a heresia dos colidianos, que afirmavam claramente que Maria era uma deusa. Divinizaram a Virgem Maria. E a Igreja Católica condenou. Então vejam que o elemento essencial da teologia protestante, se é que podemos dizer assim, se é que existe uma teologia, é uma antiteologia. É uma negação. Ou várias negações. E aqui há a fraqueza fatal do protestantismo apologético. Isso aí é devastador o protestantismo. Que é o fato de que, como eles não têm unidade de fé, mesmo batismo e único batismo, mesmo corpo e mesmo espírito, e olha porque eu estou citando Efésios, capítulo 4, versículo 3, se não me falha a memória, como eles não têm nenhum elemento de unidade, então eles precisam realmente forjar a sua unidade na negação. E vamos até mais além. Eu estava recentemente vendo um sujeito explicando que a concepção de igreja no protestantismo é uma espécie de confederação. Confederação. É uma forçação de barra tão tremenda, porque quando nós falamos de uma igreja, nós concebemos pelo menos o fator unidade. E é interessante que o protestante, quando ele não consegue explicar o que é a unidade em torno deles, eles precisam catar, nos católicos, certo grau de desunião para afirmar que as igrejas não têm unidade alguma. Aqui nós temos dois aspectos que, no meu entender, são de um transtorno bipolar fatal. Por um lado, o protestante tenta afirmar uma unidade que não existe entre eles. Todas as divisões sectárias que o protestantismo criou durante 5 séculos negam radicalmente que eles têm uma unidade. Cada segmento é a ruptura de outro segmento, que é a ruptura de outro segmento, e assim sucessivamente. E quando nós observamos a pipocação de igrejas evangélicas no Brasil, nós podemos até acreditar que talvez haja um crescimento dos evangélicos. É verdade que, a princípio, há um crescimento dos vários segmentos em ambos protestantes. Mas talvez esse crescimento seja um pouco menor do que a gente imagina, porque quando nós vemos 6, 7 igrejas numa rua e somente uma única igreja católica, nós percebemos que muitos desses 6, 7 segmentos, na verdade, são desuniões entre eles. Eles não se entendem. Eles não têm fator de unidade. E aqui nós temos um pecado fatal. Um pecado que pode destroçar a apologética protestante. Por um lado, eles querem afirmar uma unidade que não existe, baseado num critério muito genérico de fé, que eles não conseguem nem mesmo afirmar. Por outro lado, quando eles não conseguem fazer isso, aí eles fazem justamente o contrário. Eles dizem mesmo que são desunidos e que, na verdade, nós católicos somos tão desunidos quanto eles. Evidentemente que existem fatores de brigas internas dentro da Igreja Católica, isso é inegável. Mas aí, só que isso não nega o fator que une os católicos. Eu não vejo numa igreja protestante um chefe universal, como temos na Igreja Católica, que é o Papa. Eu não vejo numa igreja protestante algo como credo apostólico. E vejam que as igrejas protestantes tradicionais aceitam o credo apostólico e aceitam alguns concílios ecumênicos da igreja. Coisa que o senhor Augusto Nicodemo não aceita, por exemplo, e que é presbiteriano. É uma igreja da Reforma. É uma igreja
que nós podemos dizer que é protestante histórica. Olha só que grau de confusão. E eu penso que o destino final do protestantismo é a desagregação. E eu digo, sem medo de errar, que o protestantismo tem um caráter tão desagregador, mas tão desagregador, que o que ele vai nos deixar é uma terra arrasada de ateus. Vejam a linguagem protestante de desconstrução da igreja. Porque eles pensam que estão atacando a igreja católica, mas eles mal percebem que estão atacando o cerne da fé cristã. É um processo de desmonte, de tal forma que nós vamos perder completamente as referências da fé histórica. Porque nós temos que entender que a nossa religião é uma religião da história também. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo se manifestou na história, o Deus entrou no tempo e na história como um verbo encarnado e fundou uma igreja para falar em nome dele. E todos eles são o quê? São recalcitrantes, são revoltados. E existe uma coisa mais interessante ainda para finalizar. A patrística chocou os protestantes. Por quê? Porque a patrística, ela é sim católica. A patrística dá razão à Igreja de Roma. E alguém vai dizer assim, mas a patrística não é católica apostólica romana porque haviam autores patrísticos orientais. Isso é verdade, em certo ponto. Mas eles reconheciam a autoridade de Roma. E dentre as inúmeras igrejas que nós encontramos dentro da patrística, uma delas é a Igreja de Roma. Porque nós devemos reiterar, a Igreja Católica é a Igreja de Roma chefa e as demais igrejas em torno dela. Inclusive as igrejas orientais que estão alinhadas a ela. Então querer negar a autoridade de Roma, querendo manipular a patrística, quando na verdade, longe de sequestrarmos a patrística, ela é a nossa identidade, ela reflete a nossa história, eu digo, é inverter a realidade de uma forma bizarra. Bizarra. Mas, para quem conhece o Banzoli e agora o Pablito lá, eles são bizarros. Eles são bizarros. Eles são um bando de palpiteiros. E um conselho aos apologetas católicos. Vocês agora estão com a faca e o queijo na mão. Um grande abraço.